Por exemplo, eu não posso destruir a mata nativa da minha fazenda. Mesmo sendo proprietário, a lei ambiental me proíbe de destruir. Então, falar que o proprietário pode fazer tudo o que ele quiser sobre a coisa não é correto. Existem diversas limitações ao direito de propriedade. Limitações administrativas, como o rodízio de veículos na capital de São Paulo, e outras tantas limitações. Mas a propriedade dá ao proprietário esses 3 poderes essenciais: usar, gozar, dispor. E mais um, que é característico de todos os direitos reais, que é o direito de reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Como é que é chamado esse direito? Esse direito é um direito fundamental, gente. É chamado de direito de sequela. Eu vou repetir para vocês guardarem. O direito de sequela é o direito de reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Esse direito, ele é uma característica dos direitos reais. Então, se você está fazendo uma prova e cair lá, na prova de vocês, determinado direito é real ou é pessoal, e falam que esse direito dá ao titular sequela, você já sabe que é direito real. São só os direitos reais que dão ao titular sequela. Direito pessoal não dá ao titular sequela. Uma outra característica que é exclusiva dos direitos reais é a eficácia erga omnes. O que é eficácia erga omnes? Quem trabalha com direito adora colocar uma frase em latim, e nas provas eles adoram pedir frase em latim. Eficácia erga omnes significa dizer que esse direito vale contra todos. Tá? Não vale só com relação a uma pessoa ou a outra pessoa. Não. O direito real produz eficácia erga omnes. O direito real vale contra todos. Tá para você traduzir? Que eu não entendi? Com certeza. Vamos dar um exemplo. Ó. Eu sou dono de um celular. Eu sou proprietário de um celular. De repente vem alguém aqui, o José de novo, e pega o meu celular e vai embora. Eu, como sou proprietário, eu possuo direito real sobre esse celular. E esse direito real me dá a sequela. O que significa isso? Significa que eu posso ir atrás do meu celular para retomar o meu celular. José saiu com o meu celular e falou: opa, José, peraí, me devolve o celular que ele é meu. Ao ir atrás e pegar o celular, eu estou exercendo o meu direito de sequela, reavendo a coisa. Só que esse direito de sequela, eu não exerço só contra o José. Se o José passar o celular para o Antônio passou para a Maria, a Maria passou para a Ana, e o celular agora está na mão do Sandoval, eu vou lá atrás do Sandoval, bato no ombro dele e falo assim: Sandoval, me devolve o celular. Por quê? Porque direito real vale contra todos. Não vale só contra o José, vale contra Antônio, contra Maria, contra Ana, contra Sandoval, contra qualquer um. Isso é que é eficácia erga omnes. Então guardem essas 2 dicas. Os direitos reais dão ao titular sequela e produzem eficácia erga omnes. E valem contra todos. Tem uma outra característica muito importante que vale para os direitos reais sobre bens imóveis. O que significa isso? Essa característica que eu vou falar para vocês agora só vale para o direito real que incide sobre o bem imóvel. Exemplo, para a hipótese de eu ser proprietário de um bem imóvel, de ser usufrutuário sobre um bem imóvel, de eu ter direito de uso sobre uma casa. Qual é essa outra característica que eu quero que vocês guardem muito bem? Anotem aí. A característica é a seguinte: só é direito real sobre bem imóvel se estiver registrado no cartório de registro de imóveis. Isso é fundamental e tem muita gente que erra. Você que não está estudando direito, mas que está interessado no nosso programa, presta atenção nisso. Eu só possuo um direito sobre um bem imóvel, um direito efetivo, um direito real, se eu tiver com esse direito registrado. Registrado aonde? Registrado no cartório de registro de imóveis. Então essa é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Eu pergunto volta e meia o seguinte: como é que eu adquiro a propriedade do bem imóvel? É com a escritura? E daí tem muita gente que fala o seguinte: você precisa ter escritura, com a escritura você já é o proprietário. Está errado. A escritura não me transmite a propriedade. A escritura é um contrato e o contrato no Brasil não transmite a propriedade.
O que é que transmite a propriedade do bem imóvel no Brasil? O registro. Eu só tenho direito real sobre o bem imóvel quando eu tiver registrado no cartório de registro de imóveis. O que significa isso? Significa que eu tenho 2 cartórios no mínimo para fazer essa negociação. Para comprar e vender bens imóveis de valor acima de 30 salários mínimos, eu preciso ir a um tabelionato, também chamado de cartório de notas, e na presença do tabelião lavrar a escritura. A escritura é o contrato. A escritura ainda não me transmitiu a propriedade. Só vou ter a propriedade quando eu pegar essa escritura e registrar no cartório de imóveis. Tanto que tem slogan aí de cartório de imóvel no seguinte sentido, abre aspas, só é proprietário quem registra, fecha aspas. Tá certo, eu só adquiro a propriedade se eu registrar a escritura no competente cartório de registro de imóveis. Se eu não registro, eu não sou proprietário. E aí, gente? Aí é um problema. Que problema? Tem muita gente que lavra a escritura e coloca a escritura no arquivo, na gaveta e esquece de registrar. Só tem a escritura e não registrou. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar o José de novo no meu exemplo. Eu vou comprar um imóvel do José e lavro a escritura. Ótimo. Sou proprietário? Não, porque não registrei. Aí chega em casa, guarda a escritura. Porque para registrar precisa pagar imposto. Eu estou sem dinheiro para pagar imposto, vou esperar um pouquinho, guardo a escritura na gaveta. Aí eu esqueço, começo a pintar a casa, fazer decoração, vou ter filho, transforma a casa de novo, quero trocar o carro e etc e tal. Acontece que eu esqueci de registrar. Passou 1 ano, 2 anos e a escritura não foi registrada. Ou seja, o imóvel não está registrado no meu nome. E agora? Agora acontece que eu não sou proprietário. O José juridicamente continua proprietário. Olha o problema que pode surgir. Olha o tamanho do problema que pode surgir. Como o José continua juridicamente como proprietário, o que pode acontecer, gente? Pode acontecer dele fazer uma dívida trabalhista, por exemplo. E o juiz da ação trabalhista mandar penhorar esse imóvel. Por quê? Porque esse imóvel está em nome dele. E daí? Daí vem a penhora o imóvel que eu paguei. Eu entro lá no processo trabalhista com embargos de terceiros para defender a minha posse e dizer que eu adquiri. O juiz vai falar o seguinte, olha, você foi desidioso, você não registrou, então você não é proprietário, você não tem um direito sobre a coisa, você só tem um direito sobre a pessoa, você só tem um direito sobre o José. Que direito? Cobrar do José o prejuízo que ele me causou. Agora, se o José sumiu com o dinheiro, eu não vou ter como correr atrás desse dinheiro. E daí eu perdi o bem imóvel. Por quê? Porque eu não registrei, eu não garanti a minha propriedade, eu não garanti o meu direito real sobre o bem imóvel. Então, gente, só é proprietário quem registra. Na verdade, só é titular de direito real quem registrar. Então, uma servidão de passagem, que é muito comum aí no nosso Brasil inteiro, tá? A servidão de passagem só vai dar o direito sobre a coisa se tiver registrada no cartório de imóveis. Enquanto ela não tiver registrada no cartório de imóveis, ela não dá direito sobre a coisa, só traz uma relação pessoal. Então, para ser titular desse poder sobre a coisa específico, eu tenho que pegar e registrar no cartório de registro de imóveis. Dito isso, vamos dar uma dica sobre a classificação dos direitos reais. Existe um direito real que é um direito real sobre coisa própria. Repetindo de novo para a gente consolidar isso bem. O que é direito real? Direito real é o poder que a pessoa exerce sobre uma coisa. Direito real, poder que a pessoa exerce sobre uma coisa. Na propriedade, gente, esse poder que a pessoa exerce sobre a coisa, ela exerce sobre uma coisa que pertence a ela. Então anota aí, propriedade é um direito real sobre coisa própria. Eu repito, propriedade é um direito real sobre coisa própria. O que é isso, João? É o seguinte, o proprietário exerce poderes sobre coisa que pertence a ele mesmo. Eu e meu celular, eu exerço poderes sobre uma coisa que é minha. Eu estou exercendo poderes, eu tenho direitos sobre o celular que me pertence. Por que direito real sobre coisa própria? Porque a propriedade é o único.